Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações feitas na medida certa e especialmente para você. Na edição de hoje estaremos abordando as cooperativas de crédito que ultrapassaram o valor de R$1 trilhão em seus ativos com seus negócios. Vamos também falar do Ministério do Trabalho e Emprego, que já formalizou o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados. Também iremos falar da parte de turismo. Numa certa região, em certa cidade, um dos bosques de cereja que tem encantado moradores e também turistas. Mas não deixaremos de falar também de Pernambuco, porque lá você encontra castelos imponentes, aqueles estilos clássicos e medievais. Tudo isso no interior de Pernambuco você confere aqui nessa edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando então sobre a questão das cooperativas de crédito que ultrapassaram o valor de R$1 trilhão em seus ativos e também nos seus negócios. Lembrando que esse valor, inclusive, é relativo ao ano de 2025 e a divulgação foi pelo Banco Central. Quem não conhece as instituições, elas estão presentes em 3 de cada 5 municípios e estão oferecendo vantagens sobre o sistema bancário, que é comum hoje, com maior proximidade e participação, inclusive também nos lucros. Então, vamos conferir esta informação. Gisele produz uva e pêssego em uma pequena propriedade no Rio Grande do Sul. Há mais de 10 anos, ela é associada a uma cooperativa de crédito. A facilidade que a gente começou a ter na cooperativa de crédito, comparado ao que se tinha nos outros bancos, foi uma diferença muito grande. Mais agilidade, mais rapidez, menos burocracia. As cooperativas de crédito são instituições financeiras parecidas com os bancos, mas com uma diferença fundamental. Ela pertence aos próprios clientes, chamados de cooperados. O objetivo é prestar serviços financeiros aos associados e, se houver lucro, ele pode ser distribuído entre eles ou reinvestido na própria instituição. Conta corrente, cartão de crédito, produto de investimento, previdência. Então você tem numa cooperativa de crédito tudo que um eventual cliente tem numa instituição de natureza bancária. As cooperativas de crédito reúnem mais de 21 milhões de cooperados em todo o país. Elas estão presentes em 59% dos municípios e em mais de 1.000 deles são a única instituição financeira com atendimento presencial. Dados consolidados de 2025 pelo Sistema Nacional de Crédito Cooperativo revelam que as cooperativas ultrapassaram R$1 trilhão em ativos, com crescimento sustentado pelo avanço das operações de crédito. O cooperativismo de crédito em economias mais maduras, em países desenvolvidos, e aí eu cito alguns da Europa, a própria Alemanha, a própria França, é um modelo que já tem uma participação de mercado superior a 30%, 40%. Então é um modelo de sucesso já provado em todo o mundo. A gente se sente um pouquinho dono de um negócio coletivo, né? E tanto a cooperativa de crédito quanto a cooperativa vinícola, que é a que compra as nossas uvas, elas transformam a comunidade onde elas estão inseridas. Vamos agora falar de um segundo assunto, que é a questão de gasolina. Na hora de abastecermos o carro, geralmente estamos mais preocupados com o preço. Porém, temos que estar atento à qualidade do combustível. E aquele posto, se é um posto que está ali regularmente, não tem nada de errado. E para ajudar justamente nessa escolha, a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, lançou uma ferramenta que é online e também tem a vantagem de ser gratuita. Está reunindo informações sobre os estabelecimentos que são fiscalizados em todo o país. Então, vamos conferir esta outra dica e informação importante para nós e para nosso automóvel. Douglas trabalha como motorista em um aplicativo de transporte de passageiros e chega a rodar 200 quilômetros por dia. Como reabastece com frequência, já passou por situações em que precisou recorrer a postos desconhecidos e utilizar combustível de má qualidade.
Eu senti que a gasolina estava queimando demais, que a gente que dirige dia a dia tem essa noção de quanto o carro gasta ali mais ou menos por dia. Eu senti que ela foi muito rápida e percebi que a gasolina às vezes está com um percentual de álcool muito maior do que deveria, ou o carro falhar também. Com a nova ferramenta ANP com você, o motorista poderá evitar o problema. Nela, é possível pesquisar antes de abastecer informações sobre o estabelecimento, como o tempo de atuação, se ele já cometeu infrações e a sua reputação. Tudo com base no resultado de fiscalizações e do monitoramento da qualidade de amostras dos combustíveis. Cada posto tem uma nota que varia de 0 a 5, além de um alerta por meio de cores. Eu posso olhar aquele posto que eu tenho o hábito de abastecer e verificar, primeiro, se todos os parâmetros dele estão bem qualificados ou bem avaliados. Esses postos são verdinhos. Ou ele é um posto amarelo, que é aquele que passou por alguns percalços, e os vermelhos são, em geral, postos em que há reincidentes, situações de descumprimento da regulação em vigor. Então, é uma ferramenta de empoderamento do consumidor. O consumidor que encontrar irregularidades pode fazer a denúncia por meio do aplicativo. Preços abusivos e suspeitas de irregularidades serão verificados pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. Para usar a ferramenta em dispositivos eletrônicos, como computadores ou telefones celulares, Android ou iPhone, é preciso abrir o site anpcomvcpostos.anp.gov.br. A consulta pode ser realizada no próprio site ou depois de instalar o aplicativo, que está disponível para baixar no topo da tela. O ANP com você ainda não está disponível nas lojas de aplicativos. Vamos agora então falar um pouquinho de saúde, porque durante o inverno aumenta-se os casos de doenças respiratórias aqui no Brasil. E através de medidas simples, como manter a vacinação em dia, também adotar cuidados dentro da própria casa. E um outro detalhe, podem ajudar a prevenir complicações e proteger a saúde tanto de crianças e idosos e de pessoas com doenças crônicas. Mas vamos conhecer mais detalhes desta informação através desta reportagem da Pref TV de Caruaru, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação. Com filho com crises asmáticas, inverno é sinônimo de atenção redobrada para a empreendedora Letícia Matos. Antes mesmo dos primeiros sintomas aparecerem, ela reforça alguns cuidados que já fazem parte da rotina da família. Mantém a vacinação em dia, intensifica os cuidados com a limpeza doméstica e evita que o pequeno Samuel, de 9 anos, fique exposto a situações que aumentem o risco de adoecer. Na verdade, a gente evita, ter coisas com poeira, locais também com muita fumaça. E também a gente faz a lavagem de toda semana, ter que lavar a roupa de cama dele, evita cheiros muito fortes. Lá na casa da minha avó, onde eu ficava, às vezes, tinha muito o tapete, ele era um tapete com muito pelinho. E aí eu teve que botar a coberta e não botar a coberta muito perto do meu nariz, senão eu começava a espirrar. A preocupação dela tem explicação. Durante o inverno, as baixas temperaturas, o ar seco e a permanência por mais tempo com ambientes fechados favorecem a circulação de vírus e podem agravar doenças respiratórias, como asma, bronquite e rinite, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Quando caem as temperaturas, aumentam também o número de doenças respiratórias, mas saber identificar os primeiros sintomas e adotar medidas preventivas pode fazer com que um simples resfriado não evolua para um problema mais grave. No momento que está mais sol, você tentar arejar a casa, diminuir a umidade e buscar os ambientes sem aglomeração. Porque quando está frio, a gente costuma ficar mais aglomerado e isso favorece justamente a propagação dos vírus. Os vírus respiratórios são normalmente propagados pelas gotículas que a gente emite no espirro, na tosse ou na própria respiração. Se estiver tossindo, proteger, se estiver espirrando também proteger, lavar as mãos ou com álcool ou com água e sabão. Isso vai dificultar a propagação desses vírus. Não elimina, mas dificulta
e pode favorecer justamente a nossa saúde. Uma dica simples e que pode ser feita de forma rotineira, no caso de resfriados frequentes tratados dentro de casa, é o método da lavagem nasal, que funciona de forma eficaz e ajuda a minimizar os sintomas de congestionamento. Sempre que necessário, e principalmente no banho, para evitar que ela fique irritada e estressada. É um dos pontos primordiais para evitar acúmulo de secreção na via aérea. Além dos cuidados dentro de casa, outra maneira essencial é manter a caderneta de vacinação atualizada. A imunização continua sendo uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas por vírus respiratórios. Vamos agora mudar de assunto e falar de desastres naturais e catástrofes aqui no Brasil. Porque um estudo feito por pesquisadores, inclusive da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, está analisando e acabou de analisar mais de 3 décadas de registro de desastres naturais que aconteceram aqui no Brasil. E os resultados mostram que 9 em cada 10 municípios já foram atingidos por pelo menos um desses eventos climáticos aqui no Brasil. Os especialistas, inclusive, adotam o seguinte critério. Eles recomendam, inclusive, investimentos na prevenção e também na preparação para que haja uma redução de mortes e também de prejuízos aqui no Brasil. Vamos observar. As imagens da enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024 chocaram o país. Mas essa não foi uma tragédia causada por chuva isolada no Brasil. Em 2022, houve centenas de mortes em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e em Pernambuco. No ano seguinte, deslizamentos destruíram parte de São Sebastião, no litoral norte paulista. E em fevereiro deste ano, enchentes e deslizamentos voltaram a deixar um rastro de destruição em outras cidades brasileiras. A destruição provocada pelo excesso de chuva é mais rápida e visível, mas a falta de água também causa mortes e prejuízos. Por isso, um estudo feito por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Nacionais, da USP e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, analisou desastres relacionados ao excesso ou à falta de chuva. A pesquisa analisou 59.658 registros entre 1991 e 2024, e os números impactam. 91,5% dos municípios brasileiros foram atingidos. Foram registradas 4.774 mortes e 3.031 desaparecidos. Mais de 129 milhões de pessoas afetadas e mais de 123 bilhões de dólares em prejuízos. Esses 91% aí dos municípios terem sofrido algum desastre, vamos dizer assim, a gente percebe algumas coisas. Primeiro, um subinvestimento crônico ali na prevenção, vamos dizer, né? Nos sistemas de alerta antecipado, por exemplo, até na resiliência local. E a gente pode pensar que o poder público, normalmente é reativo e paliativo. Então ele age apenas no surgimento de algo muito grande que aconteceu. Então ele vai lá e aplica soluções temporárias, né? Que muitas vezes mascaram ali aqueles sintomas daqueles desastres que são recorrentes, né? A pesquisa aponta que os impactos variam entre as regiões. O Sudeste concentrou o maior número de mortes relacionadas a inundações e deslizamentos. O Sul liderou os óbitos provocados por tempestades. E no Nordeste, as mortes são relacionadas à seca. Os pesquisadores alertam que esse retrato pode ser ainda mais grave, já que os registros são feitos pelos municípios e nem todas as cidades têm uma defesa civil organizada. Além disso, falhas no preenchimento de notificações dificultam dimensionar o número real de desastres e de vítimas. O que o estudo deixa claro é que, diante das mudanças climáticas que potencializam desastres, não basta agir depois da tragédia. É preciso preparar as cidades. Entre as medidas de prevenção estão o mapeamento de áreas de risco, estruturação de defesas civis e de sistemas de alerta. Nas áreas urbanas também é necessário retirar famílias de locais vulneráveis. E nas regiões de seca, soluções emergenciais como o carro-pipa não podem substituir políticas permanentes. Mas o que a gente vê é praticamente a porção pobre da população sendo afetada. A mesma chuva extrema que caiu numa cidade, caiu no bairro consolidado e no bairro vulnerável.
Quem foi afetado foi o bairro vulnerável. O risco de desastre é a combinação da ameaça, que pode ser um evento climático, né, um evento meteorológico, com a vulnerabilidade. Vamos agora mudar de assunto e falarmos aí do nosso emprego do dia a dia. O Ministério do Trabalho e Emprego formalizou o acordo que regulamenta o funcionamento do comércio em feriados. O documento, inclusive, foi um resultado do diálogo entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Vamos observar mais detalhes deste acordo. O acordo estabelece que o funcionamento dos estabelecimentos comerciais nos feriados dependerá de autorização prevista em convenção coletiva. A decisão unilateral do empregador deixará de ser suficiente para autorizar a abertura das lojas nessas datas. A exigência não se aplica às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados. As condições de trabalho, como pagamento adicional ou concessão de folgas, serão definidas em negociação entre empregados e empregadores. O que a gente espera é que tenha maturidade das lideranças sindicais, trabalhadores, empregadores, para, em torno de uma mesa, vocês possam encontrar soluções, muitas vezes, de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade. De acordo com o Ministério do Trabalho, na prática, 12 das 22 atividades anteriormente autorizadas serão afetadas. Entre elas estão o comércio varejista de frutas e verduras, de produtos farmacêuticos, supermercados e o comércio em geral. A portaria que trata do tema teve a vigência adiada pelo menos 5 vezes para permitir a construção do acordo entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora mudar um pouquinho e falar dos fatos aqui em São Paulo, na capital. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a decisão que obrigava a prefeitura a liberar o transporte de passageiros pelo Uber, como motocicletas, na capital paulista. Vamos observar mais detalhes sobre este serviço. Isso segue proibido na cidade e continua sujeito à fiscalização e multas para quem oferecer ou usar a modalidade. Na decisão, o desembargador Borelli Tomás afirmou que o suposto prejuízo financeiro da empresa não pode estar acima da segurança no trânsito e do direito à vida. Ainda complementando essa informação, a Procuradoria-Geral do município de São Paulo informou que o credenciamento da Uber e a aplicação de multas prevista na decisão da primeira instância estão suspensas até o julgamento definitivo deste recurso. De outro lado, ainda falou ressaltando que ainda somente no primeiro semestre deste ano foram registrados 283 mortes de motocicletas na cidade. A Uber também foi procurada pela equipe de reportagem, mas ainda não se manifestou. Vamos mudar de assunto e agora falar também sobre férias escolares e a questão das redes sociais, porque muitas crianças e adolescentes passam mais tempos conectados em jogos online, em redes sociais, e o aumento desse tempo na tela, inclusive, amplia a exposição a riscos. Um estudo com jovens brasileiros tem revelado que estão muito mais vulneráveis a criminosos que agem neste ambiente digital. Tempo demais no celular é um dos fatores que tem aumentado esta facilidade ou vulnerabilidade de crianças e adolescentes a diversas formas de violência. Vamos observar. Passar tempo demais no celular é um dos fatores que aumentam a vulnerabilidade de crianças e adolescentes a diversas formas de violência. Para escapar dessas armadilhas, Michele, que é mãe de 2 crianças, decidiu limitar o tempo de uso do smartphone, inclusive para os jogos durante as férias. Ela faz parte do movimento Desconecta, presente em diversas escolas brasileiras. É um movimento muito forte que traz uma proposta muito boa de
ser um acordo coletivo de não entregar o celular para as crianças, 0 rede social, eles nem sabem o que é a rede social e a gente controla tudo que eles fazem. Os riscos que a internet e as redes sociais oferecem foram investigados pelo estudo Mapeamento dos Fatores de Vulnerabilidade de Adolescentes Brasileiros, da Child Fund, uma organização não governamental que atua em mais de 60 países. Além de traçar um perfil social e psicológico dos adolescentes, também traz informações sobre como os violadores conquistam a confiança das vítimas no ambiente virtual. Foram mais de 8 mil pesquisados em todas as regiões do país, com idades entre 13 e 18 anos. Apenas 21% dos adolescentes praticam atividades fora das telas durante as férias. 41% disseram já terem interagido com pessoas desconhecidas ou suspeitas na internet. Mais da metade dessas abordagens começam em plataformas de jogos ou pelas redes sociais e migram para aplicativos de mensagem. A insegurança online é maior durante a noite e a madrugada. Nesses horários também nós identificamos que são os horários que os possíveis agressores, predadores, abusadores estão também sabendo que eles estão sem supervisão. Então é um horário que aumenta muito o fator de vulnerabilidade. Entre as vítimas entrevistadas pelo estudo, o sentimento de culpa, a vergonha e o medo do julgamento aparecem como barreiras para denunciar os abusos sofridos no mundo virtual. Por isso, os pais devem monitorar e ficar atentos com as atividades dos adolescentes nas redes sociais. Para as famílias, o que nós trazemos é a necessidade de substituir essa lógica da vigilância por uma lógica de acompanhamento, de diálogo, de entendimento e de compreensão. Mas nós sabemos que também a responsabilidade de proteger crianças online não pode recair só sobre as famílias. É uma responsabilidade que tem que ser compartilhada pelas plataformas, pelos governos em suas diversas instâncias, por novas legislações que ainda vão avançar, porque a tecnologia avança e nós precisamos de acompanhar. A falta de diálogo na família, a ausência de orientação sobre sexualidade e a carência afetiva aumentam a vulnerabilidade dos adolescentes. Muitos sequer reconhecem situações de abuso no momento em que elas acontecem. Os criminosos costumam ocupar espaços de escuta e acolhimento que muitas vezes não são encontrados em casa. As consequências de uma violência sexual online podem se estender até a vida adulta, com ansiedade, depressão, baixa autoestima, isolamento e dificuldades de relacionamento. A família da Michele aposta sempre no diálogo aberto como estratégia de proteção. A gente explica que estar no celular também é estar em perigo. Não é como se eles estivessem na rua e encontrassem uma pessoa que quer dar uma bala em troca de alguma coisa. Vamos agora falar então do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que participou no Rio de Janeiro da Conferência Internacional da AIDS e fez um alerta. A queda do financiamento internacional pode reverter o progresso conquistado nas últimas décadas, segundo o relatório divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas de HIV, e também da AIDS, o número de casos de HIV no mundo caiu 43% e de mortes pela infecção 57%. Vamos ver mais detalhes. These are not simple numbers. Esses não são números simples. Eles representam milhões de pessoas que estão vivas hoje, criando seus filhos e construindo seus futuros graças a décadas de ciência, solidariedade e compromisso humano. Não podemos tratar esta luta como se estivesse terminada, porque ela ainda não terminou. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão do STJ, que afastou o custeio de uma nova cirurgia após o erro odontológico e reembolso. Vamos observar. Por unanimidade, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que paciente ressarcido por erro em cirurgia odontológica não pode exigir o custeio de uma nova operação. Ao afirmar ter ficado com assimetria facial, o paciente buscava reparação por danos morais, materiais e estéticos. No caso julgado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a responsabilidade dos profissionais e determinou a devolução dos valores pagos pelo procedimento.
além de indenização por danos morais e estéticos e do custeio de uma nova cirurgia. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento ao recurso especial. Ela explicou que o Tribunal Estadual considerou a cirurgia estético-funcional, hipótese em que o não alcance do resultado prometido gera presunção de culpa. Como rever essa conclusão exigiria o reexame das provas, o STJ manteve a responsabilidade civil dos dentistas. No entanto, segundo a ministra, ao escolher a resolução do contrato, com a restituição integral dos valores pagos, o paciente não poderia exigir também o custeio de uma nova cirurgia por outro profissional. Para a terceira turma, a acumulação das duas medidas configuraria enriquecimento sem causa. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora também abordar a questão de eventos. Até o dia 1º de agosto, Brasília se transforma na capital nacional da moto. Está começando, então, a 21ª Capital Motolink, evento que, inclusive, apresenta aí um número bastante grande de visitantes e de outros detalhes que você vai acompanhar nesta reportagem. Em cada moto que passa pelo Capital Moto Week, há uma trajetória e um jeito próprio de viver a cultura do motociclismo. Tem quem cruzou o país para reencontrar amigos, quem descobriu na motocicleta um símbolo de liberdade, quem chegou agora ou já participa há anos. O que não faltam são histórias. Tem 5 anos que eu tirei minha habilitação, fez esse ano agora 5 anos, eu era garupa. E rodei 145 mil km já. Fiz 3 países e assim, a moto da minha vida, ela foi um divisor de águas muito grande. Então, o que ela me proporciona é indescritível. A gente tem há 30 anos que a gente anda de moto aí no mundo, aí, tudo que é lugar a gente vai, todo encontro a gente vai frequenta, vem de Goiás do Velho, de Três Maria, Paracatu. Eu venho de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. O que te estimulou a vir pela primeira vez e depois continuar a vir? Todo mundo sempre fala muito bem dessa festa, que seria, vamos dizer, no Brasil é a maior festa do Brasil, tá, de encontro de motociclista. Eu não tinha tido oportunidade, há 3 anos atrás eu tive a oportunidade de poder vir. O evento é excepcional, o evento é muito bom. Então, de lá para cá, a gente costuma vir sempre aqui pro evento. Fazem 3 anos que eu venho para cá direto. Adrenalina, ronco dos motores e muito rock. O Capital Moto Week transforma Brasília num ponto de encontro de milhares de apaixonados pelo universo das 2 rodas até o dia 1º de agosto. São 105 shows, variedade gastronômica, atrações para adultos e crianças e motoclubes de todo o país num complexo de 400 mil metros quadrados. O espaço complexo está com 50 mil metros quadrados a mais. Esses 50 mil metros quadrados foram pensados em melhoria de fluxo, mais área para camping, mais área para que as pessoas consigam vivenciar essa experiência do Capital Moto Week melhor. E, para além disso, a trilha sonora que embala a experiência Moto Week é a mais internacional da nossa história. Já tivemos aqui Nazaré, Jailbirds, Masters of Voices, Velvet Chains, né? Temos ainda ali o Eagle Eye Cherry, que se apresenta neste domingo. Aqui é realmente um complexo de entretenimento com um mote da moto, mas não precisa ter moto para vir. Aqui o grande lance é a celebração do estilo de vida, a celebração da liberdade, né? E todos que se identificam com esse estilo. Isso é uma irmandade, e isso é o motociclismo. Tá? Você vem de fora e você é acolhido por alguém em algum lugar que você esteja. Vamos agora mudar de assunto e falar um pouquinho de cultura. A Associação Brasileira de Imprensa decidiu retomar um projeto do Cineclube que fez história no período da ditadura militar. É o Cine Macunaíma, que foi reinaugurado na sede da ABI, lá no Rio de Janeiro.
Vamos observar mais detalhes. Estamos aqui na sede histórica e tão importante da Associação Brasileira de Imprensa, esse auditório que já abrigou dezenas e centenas de debates nos momentos mais difíceis do nosso país. Assistimos há pouco o documentário abrindo a reinauguração do Cine Macunaíma, o debate, o filme Vínculos de Liberdade, Alberto Dines, do diretor Hugo Giorgetti, lançado em maio deste ano, com fotografia de Walter Carvalho. Vários depoimentos importantes falando sobre a vida de Alberto Dines, este jornalista fundamental na história do jornalismo brasileiro. Juca Kfouri, Fernando Gabeira, José Trajano, Eugênio Butti e Norma Cury, entre tantos outros, participaram do debate. Lembrando que Alberto Dines chegou a ser preso durante a ditadura militar e uma das passagens importantes de Dines no Jornal do Brasil, onde ele comandava a redação, foi na morte de Salvador Allende, presidente do Chile, em setembro de 1973, quando a censura proibiu qualquer manchete sobre a morte de Allende, e Dines deu uma primeira capa sem nenhuma manchete, mas com toda a história de Allende. Nós preparamos uma reportagem sobre a reabertura do Cineclube Macunaíma. Vamos assistir. Brasileiro, criado no início do século passado por Mário de Andrade, dentro do movimento modernista. Símbolo da resistência e da brasilidade, virou filme em 1969, tendo Grande Otelo no papel principal. O personagem foi o escolhido para batizar o cineclube criado em 1973 no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em plena ditadura militar, onde eram exibidos filmes alternativos ao circuito comercial. O espaço resistiu até 1987 e agora reabre as portas no mesmo auditório para a projeção de filmes e a realização de debates. O Macunaíma foi criado num momento muito difícil, em plena ditadura, enfrentou, trouxe para cá filmes que não entrariam no circuito comercial de jeito nenhum, porque a censura não deixaria. E nós hoje temos consciência de que era o momento de retomar. Um dos filmes exibidos nos anos 1970 foi O Encouraçado Potemkin, que traz a história de uma rebelião onde os tripulantes de um navio russo se insurgem contra seus oficiais superiores. O diretor do projeto, na época, conta que eles ficaram com medo da censura proibir a exibição. Eu fui lá para carimbar, inclusive, para exibir o filme, né? Eles carimbaram. Vocês conheciam o teor do filme? Eu não sei. O filme escolhido para reinaugurar o Cineclube Macunaíma é um documentário sobre a vida do jornalista Alberto Dines, falecido em 2018 e reconhecido como um eterno lutador pela democracia e pela liberdade de imprensa. Então vocês têm aí, rapidamente, não propriamente uma história de uma vida, né, mas uma história de uma devoção por uma profissão que não fui eu que escolhi. Esse filme é um ato de amor pelo jornalismo, que é o que o Dines prezava, é o que o Dines fazia. Depois de uma longa passagem por jornais impressos, Dines manteve por 18 anos o programa Observatório da Imprensa, na TVE do Rio de Janeiro e na TV Brasil. Se hoje a gente for pensar quem foram os grandes jornalistas desse país, o Dines está no time titular. Vamos agora abordar algumas das coisas que são tradicionais aqui no Brasil e que acontece de vez em quando. Um bosque de cerejas tem encantado moradores e turistas e também tem dado um espetáculo que, porém, dura pouco tempo, apenas algumas semanas do ano. As flores cor-de-rosa transformam essa paisagem das montanhas capixabas e tenha, com isso, aumentado a procura por visitações a este local, fazendo aí o destino mais procurado da própria região. Vamos ver na reportagem da TVE do Espírito Santo,
emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. As árvores cor-de-rosa ganham destaque entre a mata verde e chamam a atenção no contraste com o céu azul. São centenas, milhares de florzinhas de cerejeiras. Nós estamos na comunidade de Redentor, em Alfredo Chaves, a mais de 1.000 metros de altitude. O sítio Monte Rá é uma propriedade particular. As árvores foram plantadas pelo mestre Li. Ele chegou ao Brasil na década de 70 para difundir o taekwondo. Na década de 80, plantou algumas sementinhas de cerejeiras que trouxe da Coreia. Quando olha só, muita gente está por aqui gozando de flores, eu fico orgulhoso, todo mundo fica feliz. Hoje são mais de 320 árvores aqui no Bosque das Cerejeiras, que florescem principalmente no fim do mês de julho e início do mês de agosto. Essas plantas são nativas do continente asiático, Coreia, China, Japão, e por isso, por conta de temperaturas mais amenas necessárias para florir, elas se adaptaram muito bem à região serrana daqui do Espírito Santo. Por poucos dias, a natureza oferece um espetáculo raro. Segundo o mestre Li, a floração deve durar no máximo mais um mês. O bosque também se tornou um dos lugares mais fotografados da região. Casais, famílias e amantes da fotografia aproveitam o cenário para registrar o espetáculo, que dura pouco tempo. Thalita e Matheus vão se casar em outubro e já estão preparando o álbum de fotos. A gente estava pesquisando sobre essa rota e encontramos aqui através do Instagram e achamos um lugar muito bacana e achamos que se enquadraria para as nossas expectativas. O tema do nosso casamento é cor lavanda. E essas flores aqui, rosas assim, combinam perfeitamente com o que a gente espera e a gente espera que vai ficar uma foto muito boa. Já esta família fez um piquenique. Nós somos em 5 irmãs, né? Então sempre a gente gosta de estar inovando nossos passeios. Aí quando a gente viu que a cerejeira estava florescendo, vamos lá e vamos trazer a família toda. Minhas 3 netas, sobrinho neto, porque é uma coisa que a gente vê um espetáculo que nem todo dia a gente tem isso. Vamos agora falar um pouquinho também de turismo, mas você que costuma ir à Europa para visitar aqueles tradicionais castelos. Mas aqui no próprio país nosso, no Brasil, você pode conhecer esses castelos imponentes e ficar até surpreso. No interior de Pernambuco, as construções que são inspiradas nestas construções e arquitetura medieval e clássica estão encantando turistas e ajudando também a movimentar o turismo em Pesqueira. Isso no agreste do estado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da TV Pernambuco, que é uma emissora também da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Castelo dos Torres foi erguido para chamar a atenção mesmo. Elementos arquitetônicos variados foram usados na concepção do projeto, que começou em 1999 e só foi concluído 17 anos depois. Ocupa uma área de 2.000 metros quadrados e 40 metros de altura. O visual surpreendente tem inspiração nos estilos grego, romano e influências de arquitetos renomados. A gente está acostumado com aquelas fotos da Europa, aqueles castelos europeus, e começou a olhar assim umas pontas brancas, começou a achar diferenciado, né? Falei, não, vamos lá, vamos chegar lá e vamos ver, né? E aí a gente chegando aqui, fica impactado, que é muita escultura, muita coisinha, muitos detalhes, lindo demais. Parece que você está dentro do filme, entrando em outro mundo, em outra era, né? No interior do castelo não houve economia para decorar os 7 andares com antiguidades, vasos chineses, bustos e peças raras de colecionadores trazidas de vários países. A magia dos castelos e contos de fadas, que faz parte da imaginação de muitas crianças e adolescentes, ficou na memória do idealizador. E ele acabou usando muitos recursos, tempo e criatividade para transformar sonhos em realidade. Sem perceber, ele se transformou numa espécie de herói visionário, abrindo caminho para atrair riquezas para a cidade. Rosinete é guia de turismo e acompanha muitos grupos. Por conta de sua beleza cênica, né, você pode vir fazer seu ensaio fotográfico, seu dia de noiva, aniversário de 15 anos, vocês vêm para aqui para fotografar, que fica um cenário realmente de conto de fadas. Saindo da zona urbana de Pesqueira, encontramos o segundo castelo a 18 quilômetros, bem próximo da BR
BR-232. A construção, ainda em andamento, foi inspirada na arquitetura medieval europeia, com grandes torres, muralhas, pedras aparentes e esculturas monumentais. O Castelo Santa Helena mudou o cenário árido do agreste pernambucano. Um dos cenários mais impressionantes é a Capela Santa Helena, construída em pedra sobre uma pequena ilha artificial cercada por um lago. Foi feita a pedido da esposa de Adivonaldo. Foi uma história de amor. Eu disse que a gente vai casar, mas vai casar na capela que eu vou fazer pra gente casar. Depois ela ficou me cobrando. Não, a gente só vai casar quando fizer a capela. Eu digo, então tá bom, eu vou fazer a capela. Outro diferencial é a adega subterrânea, construída aproximadamente 17 metros abaixo do solo. O ambiente reúne esculturas e um clima que lembra antigas galerias medievais. Você tem um artista local, ao mesmo tempo você tem um artista que vem da Índia, daqui a pouco tem um artista que veio da China, da Itália, então é muito bonito. Eu penso num legado para a cidade, para as próximas gerações, entendeu? Deixar aqui na região um ponto turístico mesmo. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo ou aqui no país. Vamos falar um pouquinho de pizza, porque a cada 2 horas uma nova pizzaria abre as portas em algum lugar aqui no país. Mais que um grande mercado, muita coisa gira em torno da receita que é de origem italiana. Inclusive, tem muitas histórias. Vamos observar. Um verdadeiro patrimônio da humanidade. O preparo da original da Itália, a pizza napolitana, é reconhecido e tombado pela Unesco. Aqui no Brasil, a pizza desembarcou na bagagem dos imigrantes italianos, mas logo se adaptou ao jeitinho brasileiro. Muita fartura para muita gente. A nossa característica é de uma pizza, a massa ela é uma base para uma cobertura muito maior, porque o público brasileiro acostumou com algo mais bem servido. Para falar de pizza, a gente veio conversar com quem entende do assunto. Aqui se faz pizza com tradição há quase 70 anos. E foi pelas mãos dos imigrantes italianos que fundaram essa pizzaria que a Margherita chegou ao Brasil. Meu avô, como bom napolitano, né, a Margherita já era muito famosa em Nápoles, ele reproduziu essa pizza aqui com as ferramentas que ele tinha na mão, que era a farinha que ele encontrava aqui, o fermento, o tomate, porque não tinha importação que tem hoje, como as pessoas trazem de lá. A massa é feita um dia antes, 24 horas em uma lenta fermentação. Nada de rolo. O pizzaiolo estica o disco com as mãos, 35 centímetros. Sobre ele, apenas bons ingredientes. Aí é forno quente, 400 graus. Menos de 2 minutos depois, pizza pronta. Aqui a Margherita é sagrada. São 6 sabores. Meio a meio, nem pensar. Margherita não faz meio a meio. Desde quando meu avô ele começou com a Esperanza desde 58, a gente nunca fez meio a meio e a gente quis respeitar essa tradição dele. O sucesso é tão certo que a cada 2 horas, uma pizzaria é aberta no Brasil. O estado de São Paulo concentra a maior fatia, quase 30% das inaugurações. Mas o crescimento é em todo o país. 3 em cada 4 nascem fora do estado. A pizza ela é extremamente democrática, né? Talvez o mais democrático dos alimentos, porque ali você compartilha com várias pessoas, né? Uma pizza você compartilha com várias pessoas. E dentro disso, além disso de compartilhar com as pessoas, você ainda tem a questão de uma variação de valores, né, e de tipos de produtos muito grande. Aqui em São Paulo, pizza é coisa tão séria que veio parar na padaria. Impossível parar em um balcão como esse e não encontrar uma fatia saborosa, de qualidade, que não deve nada para uma de pizzaria. Sai bastante, em torno de 400 pizzas diária. Nós vendemos a fatia também, que o público paulista gosta muito, né? Hoje é o pão com manteiga do paulistano, né? Na padaria, a gente come pizza que nem na Itália, individual. Um jeito bem paulistano, uma paixão declarada. Eu amo pizza.
E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias da semana está ficando por aqui. E lembrando que você pode acompanhar as nossas informações através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou nas redes sociais como o YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também o nosso Facebook, que é A Hora da Notícia, Rádio e TV. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.